Caros amigos do Autoline, bem-vindos a mais uma edição do Semi ou Novo. Dessa vez a gente está trazendo um lançamento fresquinho aí, o Virtus GTS. Passou aí mais ou menos 3, 4 semanas depois do lançamento do Polo GTS, está chegando aí nas concessionárias a versão GTS do Virtus, né? Então ele traz basicamente os mesmos predicados do Polo GTS, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas uma versão aí com entre-eixos 9 centímetros mais longo, né? O Virtus ele tem uma extensão na estrutura do carro ali na parte do compartimento traseiro dos passageiros, então tem mais espaço aí para os passageiros de trás. E um porta-malas bem maior, né? 521 litros em vez dos 300 litros do Polo GTS. Então, em vários sentidos aí, o carro acaba tendo um uso mais racional, mais equilibrado. Quando a gente fala do Polo e Virtus GTS, a gente tem basicamente um tema do Polo GTI europeu, né? Toda na parte dianteira, então a gente tem aqueles faróis em LED, aquele friso vermelho que continua pela grade, a grade com aquele acabamento estilo honeycomb, né? Favos de mel, um para-choque mais agressivo, a gente tem um lip, né? Uma extensãozinha, uma saiazinha ali contornando todo o perímetro do veículo, na frente, lateral e atrás. Aliás, falando de traseira, né? O Virtus GTS ele traz alguns itens exclusivos em relação à Volkswagen no mundo, né? Porque se o Polo GTS utiliza os mesmos itens do Polo GTI, né? Por exemplo, as lanternas escurecidas, a parte ali do para-choque, no caso do Virtus, Virtus é um carro brasileiro, então a parte da lanterna e aquele spoilerzinho aí é realmente uma criação totalmente brasileira aí da Volkswagen no Brasil. Parabéns aí, pessoal de design. É um carro que, como a gente viu na avaliação do Polo GTS lá no canal do Flatout, né? É um carro que ele tem uma proposta de uso racional, então é preciso ter bem claro na sua cabeça que, embora ele tenha essa roupagem aí mais esportiva e tudo mais, é um carro que a Volkswagen calibrou, por exemplo, a parte de suspensão, a parte de freios, tudo aí para um uso mais racional. Então, na parte técnica, encare esse carro aí mais como uma versão premium, né? Uma versão mais potente, mais encorpada, mais luxuosa, uma versão topo de linha da família Polo e também agora da família Virtus, né? Então, isso não quer dizer que o carro não ande bem, né? Porque no final das contas é um carro relativamente leve, relativamente compacto, com motor aí de 150 cavalos, mas mais do que isso, 25,5 kgfm de torque que surgem aí a só 1.500 RPM, né? Então o carro vai fazer aí 0 a 100 na casa aí dos 9 segundos, um pouquinho menos do que isso, mas é um carro que, em última instância, é um carro realmente voltado aí para quem é algo mais sofisticado, né? Só que aí a gente entra numa questão que é, se a proposta da Volkswagen para o Virtus GTS em especial é um carro com uma roupagem esportiva e tudo mais, mas na parte de uso ele ser mais racional, isso significa que a gente tem uma porta aberta bem interessante no mercado de seminovos, porque a gente tem várias opções aí que atendem a uma demanda bem parecida com a que o Virtus GTS vai entregar, inclusive carros de segmento superior que você consegue comprar aí pelo mesmo valor do Virtus GTS. Quando a gente está falando em valor do Virtus GTS, está falando de mais ou menos 5,5 mil reais a mais do que o Polo, né? Então o preço dele começa aí em 104.940 reais, desculpa, 25 mil reais. Então não é um carro barato. E aí as opções que aparecem, sem dúvida, são interessantes. Então essa seleção que a gente fez é uma seleção um pouquinho mais fechada, tá? Então eu deixei de fora alguns carros que até atenderiam uma proposta parecida, mas que são carros que não vão ter uma entrega um pouquinho mais apimentadinha, né? Partindo do pressuposto aí que quem quer o Virtus GTS procura alguma coisa a mais. Então vocês vão ver que tem um outro carro aí que talvez possa até sugerir na área dos comentários, mas eu fiz uma coisinha um pouquinho mais focada. Então a gente tem aqui 4 carros basicamente para se focar. Antes da gente falar sobre a lista dos 4 carros, eu vou falar inclusive de um carro que eu tirei, que eu cheguei a brevemente considerar, mas rapidamente eu tirei, e olha só como são as coisas. Eu estou falando do Jetta R-Line 1.4 TSI. Na verdade, o Virtus ele coloca o Jetta, essa versão em especial, numa situação bem complicada, porque a gente tem basicamente a mesma plataforma, a gente tem o mesmo motor, o mesmo câmbio, a gente tem dimensões muito parecidas, o entre-eixos do Jetta é só 3 centímetros maior e o porta-malas dele inclusive é 11 litros menor em termos de capacidade, ele não tem saída de ventilação para os passageiros de trás e os equipamentos são muito parecidos, né? Porque o Polo GTS ele foi forrado de equipamento até a tampa, então tem aquele painel digital, Active Info Display, né? 10,5 polegadas, a gente tem o Discover Media, né? Sistema multimídia ali de infotainment com conectividade plena, né? Android Auto, Apple CarPlay e tudo mais. Quando a gente vai ali procurar os equipamentos, vai ter vantagem no R-Line, né? No Jetta, no ar-condicionado de 2 zonas, um controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, né? Aquele que tem o radar, que controla a velocidade sozinho, mas é uma diferença muito pequena assim para você encarar um usado e
e com 1 ano de uso, enfim, tudo bem, mas por isso eu decidi tirar ele dessa lista de sugestões, porque realmente são carros muito próximos. Então vamos lá para a lista dos carros, lembrando rapidinho das regras, né? Então o valor pode ser até 5% mais caro que o 0 km de referência, que no caso de hoje é o Virtus GTS, até 10% mais barato, então fica uma faixa meio estreita, no máximo estourando 5 anos de uso, e a gente privilegia ainda os carros mais recentes, para ser mais realista, né? Você não pegar um carro com manutenção mais pesada para fazer e também para você conseguir financiar o carro. Aliás, financia aí, faça uma simulação de financiamento no Bradesco Financiamentos para ter uma ideia aí de quanto que você pagaria aí nesses veículos. E a gente vai começar aí com um carro que, na verdade, ele atende uma combinação muito interessante entre o lado emocional, o lado emotivo e o lado racional. Dessa lista aqui, de todos esses casos aqui, provavelmente é a minha escolha favorita no sentido de fazer mais sentido para um comprador de Virtus GTS, que é o Civic Touring, né? Esse é um carro que você vai pagar aí na casa de mais ou menos 106 a 108 mil reais, um modelo 2018, tá? Você vai achar um carro aí mais ou menos 20, 30 mil quilômetros, procurando bem. E é um carro que, assim, plataforma excelente, muito, mas muito bom de curva. Arrisco dizer, sem medo de ser feliz, que em termos de comportamento dinâmico ele é superior ao Virtus GTS. É um carro muito bom de revenda, então um mercado bem aquecido. Pós-venda da Honda dispensa comentários, né? E é um carro que entrega muita coisa. Então vamos aí passar alguns dados para você ter uma ideia. É um carro de segmento superior, essa é uma vantagem que você tem quando você parte aí para os usados em relação ao valor de um novo, né? Mas essa realmente é uma compra que faz sentido. Vamos lá. Entre eixos dos dois é um pouquinho parecido até, mas o Civic tem vantagem. Ele tem 2,70, tem 5 centímetros a mais. Ele é um carro substancialmente mais longo, né? Ele tem 16 centímetros a mais, 4,64, né? E o porta-malas dele é uma capacidade aí bem próxima aí à do Virtus, né? 517 litros, o Virtus tem 521, então o Virtus até tem uma vantagenzinha aí de porta-malas. O motor dele é 1.5 turbo de 173 cavalos, então a gente tem uma vantagenzinha de 23 cavalos mais ou menos. O torque é um pouquinho mais baixo, mas mais moderado pela ECU, isso é mais uma questão de filosofia de marca, então a gente tem aqui 22,4 que é GFM contra 25,5 do Volkswagen, tanto que o 0 a 100 dele aí está na casa de 8 segundos e meio, né? Então um pouquinho abaixo aí do Virtus GTS. E lembrando, é um carro, como eu falei, né, mais interessante de curva, ele tem uma suspensão mais sofisticada, né, suspensão traseira tipo multilink, multibraços, né, enquanto o Virtus tem a suspensão por eixo de torção, né, e em termos de conectividade traz as mesmas coisas, né, o modelo 2018 para cá, e o 2018 é o que eu estou sugerindo, ele já traz aí o sistema de infotainment com conectividade plena, né, Android Auto e Apple CarPlay, então você não vai sentir falta de nada. E aí quando a gente entra na parte de recursos, né, de equipamentos que o carro tem, ele tem mais coisas que o Virtus GTS, obviamente. Então é um carro que já tem teto solar, ele tem aquela câmera lateral para pontos cegos, que é uma mão na roda, um negócio muito interessante. Ele tem o ar já de 2 zonas, né? Então é um carro que sem dúvida aí é uma opção que eu consideraria muito seriamente aí. Uma desvantagem aí, né? Ele é um carro que não é flex, né? Então você vai estar sempre sujeito aí à questão do preço da gasolina. É um carro maior, né? Então isso precisa levar em consideração a questão de espaço. E manutenção vai ser um carro que vai ser sensivelmente aí mais caro do que o Virtus GTS. Mas lembrando que o Virtus GTS já é alocado dentro da família Volkswagen como um carro premium. Então não é que você vai fazer não vai extrapolar, vamos dizer assim, custo de manutenção quando você faz um upgrade de um Virtus GTS para um Civic Touring. Então fique de olho aí, faça um test drive, eu acho que é uma opção bem interessante aí. Tá bom, Juliano, agora queria uma opção um pouquinho mais agressiva, queria uma coisa um pouquinho mais arrojada. Eu achei que o Civic Touring é um carro interessante, mas queria uma coisa com mais pegada, já que eu estou indo para o mercado aí de seminovos, né? Então, que tal uma opção com 248 cavalos e tração nas 4 rodas? É um carro que inclusive seria uma opção bem racional, bem interessante, não fosse por um motivo que eu vou contar aí no fim dessa apresentação. A gente está falando do Ford Fusion na versão Titanium, tração nas 4 rodas, né? Então, carro aí que você vai encontrar no modelo 2018, né? Um carro de 2017 e 18, na casa aí também dos 106, 108 mil reais, então mais ou menos a mesma faixa do Civic, mais rodadinho aí com os 40 mil quilômetros, talvez com sorte aí procurando bem se acha um carro menos rodado, né? Ou talvez até um pouquinho mais, 40, 50 mil quilômetros. É um carro que vale lembrar, a geração dele é relativamente antiga, né? Foi apresentado em 2012, então ele está no fim do ciclo de produto, né? Mas é um carro que está 2 categorias acima do Virtus e é um baita de um carrão. E ele teve várias atualizações recentes, tanto em termos de estilo quanto de equipamentos. Então, o sistema, por exemplo, de infotainment já é o Sync 3, que já tem conectividade plena também, né?
Mas é um carro maior, então vou comparar aqui para vocês algumas medidas, também vou falar a parte de performance, que é um negócio bem interessante, mas vamos lá. É um carro que tem 20 centímetros a mais de entre-eixos, então tem 2,85 metros de entre-eixos, então espaço realmente para passageiro de trás já entra naquela categoria que eu brinco, que é latifúndio, né? É um carro 40 centímetros mais longo, né? 39, se não é preciso, tem 4,87, então é um carro que aí realmente você precisa considerar se você não vai te complicar a vida ter um carro desse tamanho mais full size, né? Apesar de ser um belo carrão, tem esse lado também. E o porta-malas dele ainda é um pouquinho menor do que o do Virtus, né? Que o Virtus realmente utiliza aquela tampa alta ao favor dele, né? Então é um carro que tem 514 litros de porta-malas aí, quando a gente fala do Fusion, tá? É um carro quase 100 cavalos a mais, como eu falei, né? Então 2.0 EcoBoost é um motor que, enfim, é um motor da primeira leva mais recente, vamos dizer assim, dos motores downsize, mas é um motor que tem muita coisa para provar, como vocês viram, é um carro com 248 cavalos e está muito bem servido aí. Então, é realmente um carro veloz, câmbio automático de 6 marchas, inclusive, ele não é aquele power shift, né? Um câmbio realmente automático com conversor de torque. Suspensão traseira independente, tem rodas aro 18, pneus largos 235 e esse carro vem com um caminhão de recursos tecnológicos, inclusive mais do que o Civic Touring em alguns quesitos, né? Então, por exemplo, é um carro que tem 8 airbags, já tem bancos elétricos, bancos aquecíveis, inclusive, né? O pessoal que mora em regiões mais frias é uma mão na roda. Ele já tem alerta de colisão frontal com frenagem autônoma emergencial, por exemplo, se alguém freia repetidamente, ele entra numa distância que ele percebeu que você não freou, ele freia sozinho, isso vale inclusive para pedestres que eventualmente atravessaram fora do local, então é um carro já bem moderno nesse sentido. Ele tem sistema de monitoramento de faixa vizinha, né, da mesma forma que o Civic. Enfim, e tem o cruise control adaptativo também com radar, então já é um carro que está numa outra categoria aí em relação ao Virtus GTS, tem muitos equipamentos não. Agora, nem tudo é perfeito, né? Um carro que extraoficialmente não é mais importado para o Brasil desde o começo desse ano ou do fim do ano passado, né? A Ford, você encontra aí no site da Ford o Fusion, né? Se procurar você vai encontrar, mas extraoficialmente os concessionários já dizem que esse carro não está sendo mais importado e está em fase de phase out, né? Tá já em fase de ser descontinuado aí lá fora, dizem que ele vai ser descontinuado no fim desse ano ou no começo do ano que vem. Agora, é um carrão, né? E é um carro que 0 km aí tá quase próximo aí na faixa de, sei lá, 180 mil reais mais ou menos. Então, você encontrando um carro bem cuidado, um exemplar bem cuidado, e lembrando, não é uma marca de pegada mais exclusiva, então a manutenção dele, lógico, vai ser substancialmente mais cara que a do Virtus, mas é um carro que tem uma pegada bem diferente. Então, se você quer algo realmente chique, sofisticado, com a grana de um Virtus GTS, você consegue pegar aí um Fusion Titanium com tração nas 4 rodas. Agora, quando a gente pensa nessa faixa de 100 e poucos mil reais, é natural, especialmente quando a gente fala de um público um pouquinho mais entusiasta, que se pense no trio de ferro alemão, né? Audi, Mercedes e BMW. Então, quando você entra nesse jogo, é importante você saber que você está entrando num carro de manutenção bem mais cara. Então, é importante você ter um mecânico de confiança, enfim, faça um levantamento aí de preços de manutenção de peças essenciais, né? Especialmente carros aí com 3, 4 anos de uso, né? Aquelas primeiras revisões que já envolvem algumas trocas de alguns componentes menores, né? Na parte de ignição, por exemplo. Não tem nada aí que vai te fazer cair de costas, mas é um negócio que vai pesar no orçamento. Então, tenha sempre isso em vista, sem falar a parte de seguros e tudo mais. Então, quando a gente fala em carros alemães, seja bastante prudente aí nessa parte de custos de propriedade do veículo. Eu trouxe para vocês aqui 2 sugestões, ou seja, eu não trouxe um Mercedes por um motivo. As 2 sugestões que eu trouxe da Audi e da BMW são carros 2.0. Estou partindo do pressuposto que você quer alguma coisa com um pouquinho mais de pegada, né? O carro que estaria nessa faixa aí de uns 110 mil reais ou menos seria da Mercedes, seria o C180 Vanguard, aí um carro 2016 mais ou menos, né? É um carro que inclusive a gente falou no semi novo do Corolla, né? Se quiser até saber sobre esse carro, você pode ir lá para assistir. Mas é um carro aí com motor 1.6 já, então ele é um carro um pouco mais modesto e um pouco mais limitado aí nas possibilidades de remap, enfim, se você queira fazer, né? E também isso vale por CLA 200, evidentemente, que é o irmão menor aí e que ainda é tração dianteira e tudo mais. Então, nesse caso aí, entre esses 2 carros, para esse quadro em específico eu deixei de fora, tá bom? Então vamos lá para as sugestões. A primeira dessa dupla alemã que eu estou trazendo para vocês, eu acho que faz muito sentido para o comprador de um Virtus GTS.
Você não consegue, evidentemente, comprar um Jetta GLI, acabou de ser lançado, é um carro mais ou menos caro, né? Você encontra um carro com 1 ano de uso ainda, nem 1 ano de uso, então tá fora, uma carta fora do baralho. Agora, existe uma opção que é ainda melhor que o próprio Jetta GLI, que é o Audi A3 Sedan 2.0 TFSI Ambition, né, que é a versão topo de linha, 2017 e 2017, ou seja, a versão pré-facelift, né, aquela que tem o farol mais inteiriço, sem aquele recorte em forma de Z na porção inferior do farol. Olha só, o carro ele tem praticamente as mesmas dimensões do Virtus, né, a mesma plataforma MQB, mas tem a suspensão bem mais sofisticada traseira, né, multibraços. Quando o Audi A3 foi nacionalizado, eles introduziram a suspensão com barra de torção nos modelos de motorização mais fraca, mas o 2.0 continuou com a traseira multibraços, né? E embaixo do capô a gente tem um canhão, né? O mesmo motor do Golf GTI, né? Mesma família, enfim, o EA888, aqui com 220 cavalos, então tem 70 cavalos a mais do que o Virtus GTS. E o torque a gente tem aí quase metade a mais de torque, a gente tem 35,7 kgfm de torque, 0 a 100 em 6,3 segundos, então o carro é um canhãozinho. E dimensionalmente ele é muito parecido com o Virtus, olha só. O entre-eixos dele é só 2 centímetros menor, tem 2,63 m, então virtualmente aí o espaço passageiro de trás vai ser muito, mas muito parecido mesmo. É um carro que é 3 centímetros mais curto, 4,45, isso pode ser até uma vantagem, né, em termos de vagas de garagem. E ele tem o porta-malas aí, que beleza, aí é um pouco menor, aí tem 425 litros, né? Lembrando aí que o Virtus tem 521, né? Mas é um carro que já tem um câmbio de dupla embreagem, né? 6 marchas, então já a experiência de esportividade já é muito maior, né? É um carro que já tem o ar-condicionado dual zone, bancos de couro com ajustes elétricos, né? Porque seria o A3 Sedan na versão topo de linha, já tem o controle de velocidade de cruzeiro, né? Eu preciso confirmar se é adaptativo ou não, vou colocar aí na tela a informação para vocês, tá? Tem o teto solar panorâmico, faróis Bichenon, e se ele tiver um pacote opcional chamado Assistant Package Plus, ele ainda traz mais coisas, que é um estacionamento semi-autônomo, o famoso Park Assist, né? Que ele para aí em vagas tanto paralelas aí quanto baliza, câmera de ré e lane assist, né, sistema aí de monitoramento de faixa vizinha. Aonde que você perde? Evidentemente é um carro que vai ter aí alguns anos de uso, né, vai ter entre 2 e 3 anos de uso. A cabine dele é surpreendentemente simples quando você compara com a do Virtus GTS em termos de mimos visuais, né, de acabamentos, né, mas algumas pessoas até preferem uma coisa um pouco mais voltada assim, para a experiência de direção. E a parte de conectividade, né, um sistema um pouquinho mais simples aí, a conectividade aí com o Android Auto e a Apple CarPlay no A3 veio só no facelift 2018, então nessa parte aí você fica um pouco mais para trás. Agora, você vai ter um carro com o mesmo motor do Golf GTI, num sedã, num pacote que é mais interessante de guiar que o próprio Jetta GLI, então é uma opção que vale ficar de olho. Lógico, pesquise aí com muito carinho, um carro muito bem cuidado, como eu falei, quando você entra nessa parte de carros premium, você precisa ser bastante cauteloso. Vamos para uma tração traseira? Vamos para uma tração traseira. A última sugestão que a gente traz para vocês hoje é o BMW 320i Sport, o carro que você vai pegar aí um ano 2015, 2016, ano modelo, né? Então é um carro que já tem aí, já está mais próximo, vamos dizer assim, do limite da nossa faixa de tolerância, né? Então você tem que pesquisar bem para encontrar um carro bem cuidado. Vai estar mais ou menos nessa mesma faixa dos demais que eu falei, né? Mais ou menos R$110 mil. E é um carro que, apesar de ser um modelo, entre aspas, de entrada da BMW, do Série 3, é um carro que já tem um motor 2.0 turbo de 184 cavalos. Então, de saída, ele já tem aí 34 cavalos a mais do que o Virtus GTS. Ele tem um torque aí bem próximo do Virtus, né? 27,5 contra 25,5, mas é um motor 2.0 com muitas possibilidades de remap aí. Então, é um carro que você consegue despertar ele para render muito mais, e a tração traseira, né? Então, é um carro para realmente um entusiasta que está procurando, falar, vou pegar alguma coisa realmente emocionante. Tem várias opções que eu citei aqui, né? Mas acho que para quem realmente quer uma experiência de tocar interessante, esse é um carro legal e que vai atender muito bem também na parte de direção racional, porque é um motor que tem um rendimento muito bom realmente, tem um câmbio excelente de 8 marchas, um ZF8 HP, e é uma plataforma muito boa, né? Lógico, chegou a geração nova agora e a geração nova realmente é um carro muito, mas muito bom, mas essa geração anterior ainda é um carro que ainda tem muito pano para entregar, um carro que realmente tem muita qualidade para entregar. Mas da mesma forma que o Audi, né, que eu comentei, é um carro que ele vai ter, vamos dizer assim, algumas limitações na parte de conectividade, né, especialmente no caso da BMW, que essa geração realmente ela demorou muito, e só nessa virada de geração que realmente a BMW introduziu o sistema mais moderno, né, e é um carro que, como a BMW está numa faixa de preço acima do Audi A3, é um carro que vai estar mais modesto de equipamentos. Então, por exemplo, ele não vai ter teto solar, não vai ter cruise control, não vai ter borboletas para você trocar
as marchas atrás do volante, né? Você opera na alavanca, o que é bem ergonômico, bem legal, mas você não vai ter aquela praticidade, né? Não tem sensor de estacionamento na dianteira. É um carro que realmente, se você for para esse lado, saiba que você está indo para um caminho aí de um carro mais sequinho aí, mais modesto na parte de equipamentos, mas um carro que na parte como veículo, tanto a parte de conforto quanto na parte de performance vai te entregar muita coisa. É um carro que racionalmente você consegue fazer um bom uso, lembrando aí tudo aquilo que eu falei em relação aos custos de manutenção. Então pessoal, essas são sugestões, como eu falei, eu deixei aí o C180 Vanguard de fora por uma questão de motorização, mas é um carro interessante para se olhar também. Se você quiser mais informações sobre ele, assista aí o semi novo do Corolla. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é assinante do canal Autoline, por favor, assine aí, nos ajude a crescer. E deixe seus comentários aí. Vá lá no site do autoline.com.br, faça uma pesquisa ali nessa faixa aí de sedãs aí de 95 a 110 mil reais mais ou menos, e tragam as sugestões para a gente avaliar os outros usuários que comentarem aí de carros que você acha interessante e que não estão listados aí nesse vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Muito obrigado, nos vemos numa próxima.